Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo do canal dos Traders Capixabas. Estamos aqui diretamente da Trading Tech, dando início ao primeiro episódio da saga TechFlix. Lembrando que é a saga que vai colocar dinheiro no seu bolso. Hoje, galera, entramos pesado nesse conteúdo de alto valor que vamos entregar gratuitamente para vocês. E já deixando bem claro que no final dessa saga não vamos te vender nada. Muito pelo contrário disso. Vamos sortear uma banca para que você dê o pontapé inicial nesse mercado. Ou seja, né, galera, vamos entregar a faca e o queijo na sua mão, que é o conhecimento e a grana para você dar início à sua jornada. Então já mete o dedão no like, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação e vem com a gente. E hoje, o nosso primeiro episódio vai ser com a Jéssica. É isso aí, galera, sem mais delongas, bora pro conteúdo. É isso aí, galera, agora a gente vai pro quadro Descomplicar o Gráfico. Fechou? Bora! Pessoal, é o seguinte, dentro do mercado financeiro existem os três principais gráficos. Quais são esses gráficos? Gráfico de linha, que anda, gráfico de linha, formando topos e fundos aí, só que em formas de linha, beleza? O gráfico de barra, que é formado mais ou menos desta forma. Também ele tem essa movimentação, deixando barras aí, fazendo a movimentação do mercado. É mais ou menos isso. Mas nada disso interessa para vocês. Eu estou falando para vocês que precisam saber que existem esses gráficos aí. O gráfico que a gente utiliza, galera, é o gráfico de vela. Gráfico de vela. Como que funciona o gráfico de vela? O gráfico de vela ele é formado por velas, chamado candlestick, que é vela em inglês, tá? Velas. Ele é formado por velas verdes e velas vermelhas, beleza? Show! E o que significa essas velas, galera? Significa a movimentação do preço. Por isso que existem essas velas. Essas velas, elas identificam, vocês vão ver lá no gráfico que tem uma linha tracejada, onde as velas vão ficar movimentando ali em cima daquela linha. No final daquela linha, a gente tem uma tarja assim, que é onde a gente tem o preço, vou colocar qualquer preço aqui, que é onde a gente tem o preço do ativo. Essas velas, é isso, é basicamente isso. E aí, quando a gente fala em vela, a gente tem uma vela verde e uma vela vermelha. A vela vermelha é uma vela de desvalorização. Por quê? Porque quando a vela é vermelha, significa que está acontecendo uma queda, uma desvalorização no gráfico. A vela verde, já ao contrário da vermelha, é uma vela de valorização. Significa exatamente a situação oposta, que está tendo uma valorização do preço no gráfico. Show? Para você que é iniciante, é importante que você saiba dessas informações básicas. Beleza, galera? É o seguinte, já falamos aí, que isso aqui é uma vela vermelha, que é uma vela de desvalorização, isso aqui é uma vela de valorização. Valorização de quê, Jéssica? Valorização do preço. Preço de quê? Galera, a gente opera no mercado cambial, tá? Mercado cambial. Então, quando a gente vê uma vela vermelha ou uma vela verde, a gente está falando da valorização de uma moeda ou da desvalorização de uma moeda sobre a outra. É basicamente isso. A grosso modo, é isso, tá bom? Beleza, vamos lá. Aqui a gente tem a vela vermelha. Como é que funciona a vela vermelha? A vela vermelha, pessoal, é o seguinte. Aqui em cima, nesse ponto, é o preço de abertura dessa vela, beleza? Ela abre aqui em cima, desce até aqui embaixo, sobe até aqui e fecha nesse ponto, que seria o preço de fechamento. Tá, Jéssica, e essas
linhas aí que sobraram, o que significa? Aqui significa que ela, na verdade, ela abriu aqui em cima, né? Ela subiu, desceu, foi lá embaixo e na hora de fechar ela fechou aqui. Então aqui a gente tem um preço de abertura, aqui a gente tem um preço de fechamento, aqui a gente tem o preço de máxima e aqui nesse último pavio a gente tem o preço de mínima, beleza? Show! E isso aqui, como eu acabei de falar, essas linhazinhas aqui se chama pavio ou sombra, depende aí, a galera conhece dessa forma. Já aqui no candle verde, que é o candle da valorização, como que funciona? Já é o contrário, né, pessoal? O candle verde é o seguinte, ele abre aqui, o preço de abertura dele é aqui embaixo, aí ó, neste caso desse candle aqui, o que ele fez? Ele desceu primeiro para depois subir e valorizar. Quando ele subiu até esse ponto, ele fechou, ele desceu aqui nesse pedacinho, né, nesse tamanho que ficou aqui esse pavio. Então a gente tem aqui o preço de abertura e a gente tem aqui, ó, desse lado, o preço de fechamento. A gente tem aqui nessa variação do pavio para o corpo o preço de máxima e a gente tem aqui o preço de mínima, que foi onde o menor preço que aquele preço chegou, aqui foi o maior preço que aquele preço chegou. Isso aqui é o corpo da vela, né? Esse retângulo maior aqui, ó, é o corpo. E essas linhas são os pavios da vela, beleza? E é isso aí, pavios, beleza? É basicamente assim que funciona, pessoal, a questão do preço, da valorização e da desvalorização dentro de um gráfico. Guarda essa explicação aí que a gente vai desembolar agora, a gente vai avançar mais um passo aí nessa aula. E esse passo, pessoal, que eu falei aí, ele funciona da seguinte forma. Esse próximo passo é o seguinte, ó, o mercado ele funciona dentro da corretora dessa maneira aqui, ó, em dois eixos, ó. Esse eixo aqui é o eixo preço e esse aqui é o eixo tempo. Por quê? Porque o gráfico, pessoal, ele se movimenta daqui para cá. Qualquer gráfico ele se movimenta dessa maneira. Fechou? Beleza. Então vamos lá. Agora a gente vai entender como esse movimento acontece. Por que o gráfico sobe, por que o gráfico desce? O que é isso, Jéssica? É o seguinte. Vamos supor o seguinte, que a gente acabou de pegar uma entrada aqui, sei lá, vamos colocar aqui 10 horas da manhã. Uma entrada para 5 minutos. Lá dentro da corretora a gente consegue pegar entradas para 1 minuto, para 5 minutos, para 15 minutos, para 1 hora, para 30 minutos. Então, vamos supor que a gente pegou uma entrada aqui para 5 minutos, que é inclusivamente, eu vou dar o spoiler aí, o nosso operacional aqui dentro da TGTech normalmente é para 5 minutos, beleza? Então vamos lá. Você entrou aqui num determinado valor aqui, né? Você fez uma entrada aqui numa ordem. Vamos colocar aqui nesse horário e aqui ela estava valendo, sei lá, R$20 o preço, tá, galera? Vamos colocar um valor qualquer aqui. E aí você acreditou que o gráfico iria subir, né? Então aí o que aconteceu? Quando você deu 10 horas lá, você clicou lá no mouse e o gráfico fez isso aqui, ó. Subiu, beleza, subiu e bateu aqui nesse preço. Vamos colocar que esse preço aqui é um preço, quando chegou aqui em cima ele estava valendo R$120. Então aqui já aconteceu o que eu falei com vocês, já aconteceu a valorização. Beleza, 10 horas. E essa ordem, quando ela bateu aqui em cima, a 120, ela finalizou ali 10:05, que é o tempo de expiração, o time, né, de 5 minutos. Show de bola. O que significa isso daqui? Essa alta que teve aqui, essa pernada aqui de alta, o que significa isso? Vou até colocar
essa pernada aqui, para ficar bem didático para vocês, como foi uma valorização, vou colocar ela de verde. Você pegou aqui e o preço fez isso aqui, ó. Subiu. Quando ele sai de 20 para 120, a gente teve uma valorização aqui de um preço para o outro de 100. Beleza? Subtraindo aqui, saiu de 20 para 120, a gente teve uma valorização de 100. Show de bola. E aí, o que aconteceu depois disso? Gráfico nenhum sobe e nem desce para sempre, pessoal. O gráfico ele precisa subir, ele precisa corrigir, ele precisa subir, ou ele precisa descer, ele precisa corrigir um pouquinho, precisa descer. Então, assim, é assim que funciona o mercado. Ele não pode só subir ou só descer, ele tem que subir e vir corrigindo. Então, aqui teve uma valorização e depois, logo depois, aconteceu o quê? O preço veio até aqui. Vamos supor que o preço veio até aqui. E aqui a gente, né? Aconteceu aqui, ó, chegou aqui de 120, ele parou aqui na metade mais ou menos, vamos colocar 60 aqui. Parou aqui, teve essa desvalorização. E aí de 120 para 60, né, nessa queda que ele teve aqui, daqui para cá ele teve uma alta e daqui para cá ele teve uma queda. A gente chegou numa pernada aqui de 60. E assim, matematicamente falando, pessoal, quando a gente olha isso daqui, a gente já vê que matematicamente falando, 100 é maior que 60. Então, nesse momento, você acabou de descobrir que os compradores que fizeram o gráfico subir, eles impulsionaram. Então, nesse momento, vocês acabaram de descobrir que essa foi a pernada de impulsão. Essa pernada de alta aqui, ó, foi a pernada de impulsão. Por quê? Porque ela foi a pernada maior, porque ela foi a pernada que saiu de 20 para 120, ó, e a gente tirou aqui, matematicamente falando, 100. E aqui quando ela desceu, ela saiu do ponto A, foi para o ponto B e ela valorizou 100. Quando ela saiu do ponto B e foi para o ponto C, ela desvalorizou 60. E a gente entende, matematicamente falando, que 100 é maior que 60. Então essa seria a pernada de impulsão. Obviamente, se essa é a de impulsão, a gente teria então aqui nessa queda a pernada de correção. E é assim que o gráfico se movimenta. E aí, depois, o que o gráfico vai fazer? Ele vai impulsionar de novo, aí ele vai corrigir de novo, ele vai impulsionar de novo, ele vai corrigir de novo, ele vai impulsionar de novo e vai embora. E é assim que o gráfico vai se movimentando, né? A gente está falando aqui, então, que nessa impulsão, a gente criou uma tendência aqui, que é coisa para as próximas aulas, mas nessa impulsão, a gente acabou de descobrir que quem fez essa parte da impulsão foi os compradores. Eles que jogaram o preço para cima, foram os compradores. E os vendedores então fizeram o quê? A correção. E quem fez a correção então foi os vendedores, que fizeram essa pequena correção e depois os compradores impulsionaram de novo, os vendedores corrigiram, impulsionaram, corrigiram e assim foi embora. Beleza? É assim que funciona, é dessa maneira que o gráfico funciona, é dessa maneira que funciona lá dentro da corretora, né? Eu estou desenhando aqui para vocês entenderem por que lá dentro da corretora as velas sobem e descem e em que momento a gente tem a impulsão. Aqui a gente descobriu que quem fez a impulsão foi os compradores, mas existe um movimento contrário também, que quando os vendedores impulsionam e os compradores corrigem. Eu vou fazer agora para vocês entenderem como funciona agora o inverso, beleza? Então vamos acompanhando aí. E aí, galera, como eu falei, a gente também tem um movimento contrário, né? Onde quem faz a impulsão desta vez, né? Quem faz esse movimento de baixo, de impulsionar o preço, são os vendedores. E aí, como é que funciona aqui quando os vendedores fazem esse movimento? Ao invés do preço sair daqui e impulsionar para cima, ele sai de cima e cai, né? O gráfico cai. Então, como é que a gente faz aqui? Vamos supor que você entrou aqui no ponto A
o preço estava valendo R$100, e aí o gráfico caiu até o ponto B, até valer R$10. E a gente tem aqui uma variação entre 10 e 100 de 90, beleza? A gente tem essa variação. E aí chegou no ponto B para o C, o que aconteceu? O gráfico deu uma leve subida, né? E aí parou aqui mais ou menos nessa região de 50. Então, de 10 para 50, a gente teria aqui uma variação de 40. Show! Quando a gente chega nessa conta, a gente faz aquela conta matemática, que 90 é maior que 40, então a gente acabou de descobrir que quem fez a impulsão dessa vez foi os vendedores, né? Então a impulsão dessa vez foi feita pelos vendedores. E logo, se a impulsão foi feita pelos vendedores, a correção, né, foi feita aqui pelos compradores. E aí, desta forma, o gráfico ele vai se movimentar. Aqui ele vai impulsionar de novo. Aqui os compradores vão corrigir de novo. E aí os vendedores vão impulsionar de novo. Os compradores vão corrigir. E os vendedores vão impulsionar. E aí o gráfico ele vai fazer esse movimento, né? Isso é um movimento. Aqui eu tô colocando em forma de linha, mas é como se tivesse várias velas vermelhas aqui caindo, várias velas verdes subindo, várias velas vermelhas caindo, várias velas verdes subindo e assim vai. E aí a gente forma aí uma tendência também, que vocês vão estar aprendendo aí nas próximas aulas. Mas galera, é basicamente isso. Muita gente já opera no mercado financeiro, não sabe nem que o gráfico se comporta dessa forma, não sabe nem identificar qual é a pernada que está impulsionando, qual é a pernada que está corrigindo. Então assim, para você que é iniciante, começar entendendo, aprendendo isso aqui da forma certa, identificar uma pernada de impulsão, uma pernada de correção. Cara, tem muita gente que já opera no mercado financeiro que não sabe nem identificar isso dentro do gráfico, que não sabe nem que o gráfico ele se movimenta dentro desse eixo de preço e tempo. Então você já está começando aí, você já está um passo à frente aí de muita gente. É um conceito básico? É um conceito básico, né? Mas é um conceito básico que muita gente não sabe, beleza? Então vamos lá. Galera, é muito importante que vocês entendam isso daqui. Por quê? Porque isso aqui faz toda a diferença lá na frente, quando vocês pegarem a estratégia que nós vamos passar para vocês de forma gratuita. Essa estratégia é uma das estratégias mais assertivas que a gente utiliza aqui para quando o gráfico está em tendência, quando o gráfico está fazendo esse movimento de tendência, né? Tanto tendência de baixo quanto tendência de alta. Então assim, aprendam isso aqui, gravem isso aqui, revejam isso aqui se for necessário, porque agora vai ser um passo a passo até a gente chegar aí na parte da estratégia para você já estar aprendendo a aplicar aí da forma correta, beleza? É isso aí, galera. Nos vemos então aí nos próximos episódios.